É isso aí, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Eu sou o Vinícius Rodrigues. Hoje, para a gente estar formalizando aqui a data, hoje é dia 21 de julho de 2023. Estamos aqui começando mais uma reunião da Associação Nacional de Apoio às Vítimas de Tortura Psicoeletrônica e do assédio organizado Gang Stalking. Tá? Nossa busca aqui é pelos neurodireitos do ser humano, da dignidade da pessoa humana, e o objetivo é dar voz a todos os indivíduos alvo, aqueles que tiveram seus direitos fundamentais, seus neurodireitos violados. Eu sou Vinícius Rodrigues, do estado do Rio de Janeiro, tenho 35 anos de idade e sou um dos membros fundadores da Associação Nacional de Vítimas, e vou estar iniciando a reunião de hoje. Boa noite para todo mundo, obrigado pela presença de todo mundo. E antes de começar a reunião de hoje, dia 21, eu gostaria de mencionar um fato, no mínimo desagradável, que aconteceu na semana passada, que foi no dia 14 de julho de 2023. Estávamos numa reunião, estávamos cerca de 2 horas quase de reunião, e a nossa reunião foi invadida por stalkers. Houve um stalker que invadiu a nossa reunião para perpetrar aí o seu tumulto. A reunião estava muito boa, estava muito produtiva, mas infelizmente a nossa reunião foi invadida por stalkers. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu gostaria de relatar esse fato, que no dia 14 de novembro de 2021, quando nós estávamos, era uma data marcada para a Assembleia Geral de Constituição da Associação. Mas infelizmente, nesse dia, tivemos problemas técnicos e a reunião também foi invadida por stalkers. No caso, foram diversos. Eu lembro que estávamos eu, Tony Mar, que é o vice-presidente eleito, e estavam também o Wellington Antônio, e houveram diversas pessoas que eram, eu digo que respeitosamente, travestis, transexuais. Nada contra, a associação ela é livre de qualquer espécie de opção política ou social, mas esses indivíduos entraram como stalkers e começaram a perpetrar situações desrespeitosas na reunião, de modo que tivemos que encerrar a reunião sem votar o estatuto. Tá? Foi uma situação bastante desagradável. E no dia 14, na semana passada, mais uma vez, a reunião foi invadida por um perpetrador que simplesmente pediu para falar. Aqui a gente dá voz a todos que quiserem falar são ouvidos, mas essa pessoa pediu para falar e utilizou o recurso de compartilhamento de tela para exibir cenas de pornografia. Tá? Foi lamentável. Eu e outra pessoa pedimos para que ele retirasse aquelas cenas. Naturalmente que eu cortei tudo da edição do vídeo da reunião. Pedi também ao Francis que removesse aquela pessoa da reunião, mas por uma questão técnica não foi possível. Aí o stalker tentou continuar perpetrando, eu já informei ele que naturalmente aquelas cenas seriam cortadas e troquei a tela. Mas ele tentou, nós ignoramos ele por um bom tempo, mas no final da história aí tivemos problemas técnicos e o Francis não estava conseguindo removê-lo, ele acabou me removendo da reunião, e acabou que a reunião terminou daquela forma, um tanto quanto desagradável. Então eu queria dizer para todo mundo que participa com a gente que esse tipo de coisa não é a primeira vez que aconteceu e pode vir a ocorrer novamente. Tá? Se vier a ocorrer, não precisa ficar desesperado ou achar que vão acabar as reuniões não vão acabar. Tá? Vão continuar tendo reuniões, todas serão gravadas, devidamente publicadas no canal da associação, que eu deixei aqui no chat.
Todas são, além de salvas, em um lugar seguro, tem tudo, backup de tudo. Tá? Então a gente tem ampla prova aqui e o canal vai continuar fazendo o que vem fazendo há 2 anos, que é dar voz aos indivíduos alvo. Então não interessa se eles vão invadir, podem invadir. Me parece que tinha um cidadão também, ou melhor, um stalker, nas reuniões que com ameaça velada, né, de arma de fogo, etc. Isso aqui a gente não tem medo disso, tá? Não tenho medo de homem nenhum, vou continuar gravando, vou continuar publicando, vai continuar normal, entendeu? Mas enfim, esse tipo de situação desagradável vem para tumultuar, para criar o caos institucional, para as pessoas, para achar que isso aqui é bagunça, né? Que a reunião é bagunça, que a associação é bagunça, para desanimar o pessoal sumir da reunião, tá? Então, isso só mostra que a gente está no caminho certo. Então, queria pedir desculpas aí em nome da associação pelo um eventual inconveniente, mas isso, é claro, não partiu da gente, foi um inimigo, tá? Um stalkeador que entrou para perpetuar tumulto na reunião, tá? E, além disso, gostaria de mencionar outro fato que aconteceu esse mês, que é lamentável, que dessa vez não partiu de um stalker, mas partiu de próprios indivíduos-alvo, de pessoas que estão na causa, que foi o fato de eu ter sido bloqueado no grupo de Facebook chamado Brasil TI. Para quem não conhece, o Brasil TI é um grupo de Facebook, hoje está com cerca de 1.200 membros, né, e eu era um desses membros e já estou lá há mais de 2 anos, quase 3 anos, e sempre postei, fiz minhas postagens lá, respeitosamente, das postagens das reuniões também, eu sempre postei lá, mas da última vez eu observei que eu fui bloqueado, né? Lamentavelmente fui bloqueado, o Francis também foi bloqueado, o perfil da associação também foi bloqueado, né? Eu tentei com outro celular de outra pessoa, né? Outro perfil de Facebook de outra pessoa, conseguir acessar, escrever como membro, fazer postagem, mas lamentavelmente eu fui um desses bloqueados. Então, isso é uma coisa que é lamentável, a questão ideológica, né? Pessoas que, por questões meramente ideológicas, achismos ideológicos, acabaram bloqueando a mim e o Francis e o perfil da associação do Grupo Brasil TI. O que não dá para compreender. Que todos nós estamos na mesma causa. Por que tem que ter divisão? Se tem algum contraponto aí de ideias, tudo bem, isso faz parte. Mas tem que ser democrático, é igual aqui na associação. Na associação é democrática. Às vezes eu tenho contrapontos com o Francis ou com qualquer outra pessoa aqui, mas isso é normal. A gente tem que buscar progredir, a pluralidade de ideias e a democracia tem que ser uma constante. Agora, uma atitude estranha, né? Para não dizer mesquinha, de remover, bloquear do perfil Brasil TI membros da associação, simplesmente por uma questão ideológica, ou porque não gosta do nome, ou porque não gosta de mim, ou do Francis, ou de qualquer outra pessoa, isso é ridículo, né? Isso aí é dividir a causa do indivíduo-alvo brasileiro. A gente tem que buscar união, não é divisão. Então achei uma atitude simplesmente leviana, uma atitude leviana que não dá para entender, mas é até engraçado, eu participo de vários outros grupos e nenhum deles eu fui bloqueado, tá? E com outro perfil, eu repito, consegui acionar lá, acessar o Brasil TI, postar os vídeos com outro perfil, mas eu fui bloqueado. Então, lamentável, tá? Se fosse para bloquear um stalker, tudo bem, está bloqueando um stalker, mas bloquear uma pessoa que tem um perfil de luta e combate a favor da causa do indivíduo-alvo, isso me pareceu baixo, tá? Uma atitude de baixo nível moral, mas tudo bem, isso não vai impedir nada, eu vou continuar aqui o meu trabalho, vou continuar na luta, e o perfil da associação aqui não é esse, cara. Aqui todo mundo é bem-vindo, todo mundo tem voz, e lamentável é que a gente busca aqui, eu busco dar publicidade para a questão do indivíduo-alvo. Plena publicidade. Tá? Agora, pessoas aí cidadão aí que não consegue nem mostrar a própria cara, às vezes, né, vai ainda tem esse tipo de
de atitude mesquinha, né? Com quem está lutando pela causa do individual brasileiro. Mas tudo bem, isso aí faz parte, a gente vai continuar e aqui o nosso perfil não é esse. Tá? Aqui o nosso perfil aceita as ideias diferentes e busca progredir. Tá bom? Vou estar passando aqui, obrigado pela oportunidade, vou estar passando aqui a palavra ao Francis, infelizmente saiu, né? Deve ter tido algum problema técnico, mas eu vou estar passando a oportunidade aqui para quem quiser estar tomando a palavra, tá? E falar. Nossa amiga Adriana, que chegou primeiro. Tudo bom, Adriana? Quer ligar o microfone aí e falar um pouco com a gente? Boa noite a todos. Eu não tenho rede social, mas eu achei o que você falou uma coisa extremamente grave, né? Significa que os gang stalker que a gente faz parte, eles estão começando a entrar com tudo, né? E é uma coisa preocupante isso. E eles, como eles entendem muito de computador, então eles conseguem bloquear a gente, entrar na nossa reunião sem ser convidado, né? Vamos lá. Coisa séria isso. São 2 pontos. O primeiro, quando eles entraram na reunião aqui semana passada, isso aí é um ponto, tá? Agora, em relação ao grupo de Facebook Brasil TA, isso não foram stalkers. O próprio criador do grupo que nos bloqueou, né, por uma divergência ideológica, né? Só isso. Tá? Então pior, né? Entendeu? Porque eu não fui bloqueado em nenhum outro grupo. Eu participo de vários grupos. Não fui bloqueado em nenhum. Só nesse grupo que o cidadão lá, que não tem coragem nem de mostrar a cara, né? Ele, por uma questão ideológica, bloqueou a mim, bloqueou o Francis, bloqueou o perfil da associação. Talvez tenha bloqueado mais alguém da diretoria, eu não sei. Mas foi só nesse grupo que aconteceu isso. Eu participo de vários grupos, eu posto tudo em vários grupos. Só no Brasil TI, que é o maior dos grupos e o mais antigo, eu fui bloqueado. Mas isso não foi obra, não me pareceu obra de stalkers, mas sim da própria administração do grupo Brasil TI. Ou seja, é TI individual bloqueando individual, né? Dividindo, né, a causa. E o que é pior, se eu não fizesse nada, né, tudo bem, mas eu busco simplesmente trabalhar, só isso. Tá? Eu não busco atrapalhar o trabalho de outra pessoa. Mas isso aqui é o lamentável, entendeu? Lamentável o que aconteceu, né? Sinto muito. Tá bom. Você quer prosseguir, falar mais alguma coisa? Não, agora, por enquanto, eu vou ouvir vocês falarem, depois eu falo, tá? Ótimo, então. Muito obrigado, viu? Tá passando, então, a palavra pro presidente, o senhor Francis. Tá falando? Tudo bom, Francis? Tudo bom, Vinícius? Boa noite a todos. Meu nome é Francis Penco, tenho 40 anos, sou residente aqui do interior de São Paulo, né, próximo a Piracicaba, região de Campinas. Sou vítima também de perseguição organizada desde os 33 anos, né, 7 anos atrás, mais ou menos, quando ocorreu o primeiro fato, né, e depois, pela própria mecânica do sistema mesmo, né, a gente, no meu caso aqui, assim como todos os demais, a gente é classificado erroneamente com CID F20, né, que é surto psicótico. Então, é uma coisa bastante complicada de se contestar, né, é um procedimento bem complexo, né, por não haver nenhum tipo de legislação, nenhum tipo de embasamento constitucional que consiga representar a gente dentro dessa causa, né, contra a própria constituição do sistema, né, uma defasagem tecnológica dentro da Constituição. Isso é, a defasagem tecnológica é reconhecida constitucionalmente e, infelizmente, né, a gente vive essa realidade de ser desclassificado. Muitas pessoas estão aí sofrendo invalidades de conseguir um emprego, de desempenhar um bom trabalho, de ter uma mão de obra, consequentemente ter uma renda, um papel social, né, uma vida social aos finais de semana, e tentar construir uma família, né, de ter uma, digamos assim, conforme a índole da pessoa, né, a gente respeita a gente o livre-arbítrio de cada cidadão, né, que é membro da nossa associação, conforme credo, religião, raça, cor, partido político, etc. E, infelizmente, né, a nossa luta diária aí é a gente conseguir ser independentes, né, não temos contribuições financeiras, não somos uma organização com fins
fins lucrativos, né? A gente só tenta fazer uma organização entre as próprias vítimas para tentar cobrar, né, os nossos direitos, né, que a gente não tem nem direitos humanos, né, os próprios membros aí de pessoas de alto escalão fazem esse tipo de jogo sádico, né, enviando pensamentos dentro da cabeça da pessoa para destruir a vida delas, né, há um certo tipo de vampirização da energia vital também, a pessoa fica isolada 24 horas no canto, tomando essa lavagem cerebral, né, essa tortura, e a gente está aí nessa luta para tentar ser uma organização independente, conseguir fazer algum tipo de mecanização também, né, sistemática, para conseguir ter uma consciência mais tranquila, sair dessa zona inferior, né, de ser visto pela sociedade como uma pessoa que tem distúrbios neurológicos, né, tendo em vista que hoje em dia existem bastante tramitações, né, em vários países, inclusive aqui no Brasil também, a fim de restabelecer os direitos neurais, né, para as pessoas que são vítimas desse tipo de invasão de privacidade, né, usando dispositivos não reconhecidos aí pelas agências governamentais, como a Anatel e outras telecomunicações. Esse pessoal da alta classe social, sem serem punidos, fazem uso indevido desse tipo de tecnologia, simplesmente por sadismo, né, por fins lucrativos, contra civis inocentes, né. São muitos casos estatísticos de pessoas que invadem locais públicos para cometer algum tipo de crime, cometer suicídio, cometer homicídios, né, enfim, e outros tipos de comportamentos fora da índole particular da própria pessoa. Muitas vezes eu me via dentro, mesmo sem voz na cabeça, eu tinha já o comando de controle mental, acredito, desde a minha infância, e muitas vezes cometia atos fora da minha índole que depois eu ficava pensando, né, mas não era eu que estava fazendo aquilo, né, não entendi o porquê. E depois de grande, né, após fazer alguns estudos, né, profissionalizantes, alguns encargos também profissionais, né, que tive atuações na área de telecomunicações, na área administrativa, área de robótica, formação pessoal, humanas, né, e conseguir contaminação eletromagnética, né, por radiofrequências e ondas devido à alta tecnologia que a gente vive. Então, a gente está submergido, né, dentro de um oceano de radiofrequências e as nossas glândulas são vulneráveis a esse tipo de onda, né? Então, muitas pessoas não têm esse conhecimento, não têm o autodomínio, estão aí em estado de total controle da mente, não conseguem ter um ponto de equilíbrio, um ponto de compreensão de si mesmo para tentar questionar, né, certos comportamentos que eles têm. E infelizmente o nosso cenário é bastante degradável, né, dentro do quadro social que a gente vive, mas a gente está aí tentando ser uma organização, né, como eu citei agora, sem fins lucrativos, independente, e conseguir ter um pouco mais de liberdade, privacidade mental e pessoal, assim como uma renda também para poder lutar pelos nossos direitos, né. Então eu vou fazer uma leitura agora aqui referente a uma apresentação da nossa organização, onde vai ser citado também o histórico, né, dessa tecnologia, né, a evolução dela desde a primeira patente de 1976 até os dias atuais, né. Vou estar lendo aqui então, deixa eu só pegar aqui o arquivo. A apresentação da associação. Oi, pode falar. Se você tiver o arquivo aí no WhatsApp, você pode me mandar aqui que eu compartilho. Seria o ideal, entendeu? Porque aí eu compartilho aqui com todo mundo vai ler também e vai ficar gravado no vídeo para todo mundo ficar a visualização mais fácil, né? Então, show. Com o áudio. Pode ser? Pode ser, maravilha. Eu estou te mandando aqui. Copiei agora, deixa eu só colar aqui no seu. Beleza, então. Enquanto você manda aí, vou dar oportunidade aqui rapidinho, só pro Davi tá falando. Oi, quer falar? Não,
quero falar uma coisa. Década de 70, eu me lembro, foi uma década tão feliz da minha vida, né? Que pena que já existia Gangstalker, né? Eu fui muito feliz naquela década. A patente US 3951134, controle neural remoto, é da década de 70, 1º de abril de 1974, se eu não me engano. Vou tentar achar aqui para botar na tela. Tá, vou tentar achar aqui, mas é da década de 70. Certo, tá postado no seu contato do WhatsApp e no grupo dos fundadores também, Tá, né? beleza. Só um momentinho que eu vou abrir. Ah, tá. Tentar copiar aqui, só um segundinho. Item, clicar no Leia Mais. Leia Mais. É bem grande a carta, hein? Tem um conteúdo bastante complexo. Tá, não, beleza. Só tô copiando aqui, só um momento. Tranquilo. Nossa, tem muita coisa. Aí, França. Oi, David, beleza? Não, quer falar alguma coisa aí rapidinho enquanto eu tô copiando aqui, ô David? Quer se apresentar aí, cara? Pode ligar o microfone. Sim. Desde 2014. Tá, mas Que eu... Sim, pode falar. Não, começou em 2014 isso. Tá, mas você começou com o quê? V2, perseguição organizada ou V2K? Qual foram os sintomas? Foi alucinação. Alucinação, né? O mesmo surto que eu tive, né, a primeira vez também foi tipo uma alucinação simulada, né, que está sendo perseguido dentro da Claro, né, pessoal. Eu vi um disco voador. Sim. Então, ô Francis, pode prosseguir com... Pode prosseguir aqui, tá na tela. Eu vou compartilhar aqui, quem quiser ver então, a minha tela. Vou compartilhar, aí, mas pode iniciar. Certo, vou estar fazendo a leitura aqui então da carta de apresentação da Associação Nacional de Amparo e Apoio às Vítimas de Controle Mental e Tortura Psicotrônica, né? Foi uma adaptação que a gente fez em parceria com outras 15 organizações, né, de 15 países aí espalhados pelo mundo que também estão nessa mesma luta de combate à tortura que a gente está passando, né? Eles estão se organizando para poder cobrar os governos, né, sobre os direitos humanos, estão se organizando para fazer protestos também. Teve em Bruxelas recentemente, pela organização Target Justice, se eu não me engano, e a gente pegou esses documentos que eles têm e a gente fez também uma adaptação para o nosso cenário aqui, né? Então a gente vai estar fazendo a leitura aqui. Apresentamos aos governos, parlamentos e aos cidadãos brasileiros do mundo para criar legislação para proteger os cérebros e corpos das pessoas contra ataque por neurotecnologias. O tempo está a esgotar-se, estamos a tomar as medidas necessárias para criar legislação que assegure os direitos humanos e liberdades neurológicas dos cidadãos em nosso país. Em março de 2022, o australiano paralisado Philip Oakey foi o primeiro homem na história a publicar uma mensagem no Twitter utilizando apenas a sua mente para digitar, transmitir pensamentos do cérebro para a internet ou sistema de telemóvel. Basta recolher as ondas eletromagnéticas emitidas pelo cérebro durante seu pensamento, converte-os em palavras escritas e transmite-os para o telemóvel ou para o sistema de internet. Para inverter esse processo, é suficiente transmitir no cérebro sinais eletromagnéticos nas frequências da atividade dos neurônios visados, que irão absorver essa energia e, por conseguinte, a nova atividade neuronal produzirá a partir do exterior surgirá no cérebro. Já em 1962, os sons eram produzidos no cérebro humano por micro-ondas pulsadas nas frequências de atividade nervosa dos sistemas auditivos humanos. Em 2007, o Washington Post escreveu: em outubro de 1994, no laboratório da Força Aérea, os cientistas eram capazes de transmitir frases nas cabeças dos sujeitos humanos
embora com inteligibilidade marginal. Se essas frases transmitidas forem convertidas em ultrassons, as pessoas não as ouviriam e, além disso, não se dariam conta, mas o seu cérebro iria decodificá-las e, dessa forma, eles tornam-se os pensamentos dos indivíduos visados. Em muitos países é proibida a utilização de ultrassons para manipular a mente das pessoas, mas não existe uma proibição semelhante sobre a manipulação do sistema nervoso humano, do cérebro e pensamentos criados por micro-ondas pulsadas. Em 2020, a Academia Americana de Ciências escreveu no relatório sobre os ataques dos diplomatas americanos em Cuba e na China, bem conhecida como a Síndrome de Havana, que é a causa mais provável desse tipo de violação de direitos humanos. Os problemas eram micro-ondas pulsadas. É bem sábio que esses ataques são acompanhados por alucinações sonoras produzidas artificialmente, prova que as micro-ondas pulsadas estão a ser utilizadas como uma arma até hoje. Em 2018, no Fórum Econômico Mundial em Davos, o historiador israelita Yuval Noah Harari advertiu no seu discurso sobre a ascensão de uma nova ditadura baseada no acesso ao cérebro humano. De acordo com o Sr. Harari, assim que tivermos algoritmos que nos possam compreender melhor do que nós próprios, eles poderão prever nossos desejos, manipular os nossos sentimentos e até tomar decisões em nosso nome. E se não estivermos protegidos constitucionalmente, o resultado pode ser o surgimento de ditaduras digitais. Atualmente não existe legislação que proíba a utilização de tecnologias de controle da mente e, para tal, os cientistas da matéria sentem-se livres para trabalhar no desenvolvimento de nanobots, nanopartículas que podem entrar no sangue e ligar o cérebro à internet utilizando pessoas como cobaias e acusando-as de esquizofrenia. Uma vez ligado à internet, a atividade do cérebro também pode ser manipulada a partir daí, especialmente se a internet for transmitida por micro-ondas pulsadas, como realmente acontece, embora provavelmente ainda não nas frequências do cérebro, mas existe um plano para ligar os cérebros à internet na sexta geração de telefonia celular e depois os sinais dos telemóveis serão transmitidos às frequências do cérebro. Isso deve acontecer dentro de 10 anos. Em outubro de 2018, um cientista da Agência de Investigação Militar Americana, DARPA, James Giordano, disse numa palestra aos cadetes que a sua agência produziu nanomateriais que podem ser aerosolizados e, quando inalado, penetrar o cérebro humano e torná-lo controlável a partir do exterior. Esse material funciona evidentemente como uma antena que pode recolher micro-ondas pulsadas transmitidas de uma antena externa no cérebro. Esse nanomaterial é provavelmente grafeno, que é tão pequeno que pode penetrar a barreira hematoencefálica. Os cientistas dizem que os implantes de grafeno são concebidos para interpretar sinais cerebrais com precisão excepcional para fornecer uma resposta adaptada à condição clínica de cada paciente. Em 2021, o Comitê Internacional de Bioética da Unesco escreveu: ferramentas externas que podem interferir com as nossas decisões podem pôr em causa ou mesmo desafiar o livre-arbítrio de um indivíduo e, consequentemente, as responsabilidades de um indivíduo. Dessa forma, a neurotecnologia pode afetar a liberdade de pensamento, tomada de decisões e ação. No seu conjunto, esses poderiam ter um impacto profundo na justiça, sistema e organizações sociais, e incentivam os governos a garantir os neurodireitos a seus cidadãos. Em setembro de 2021, o parlamento chileno aprovou uma lei que garante aos cidadãos chilenos os direitos à identidade pessoal, ao livre-arbítrio e à privacidade mental. Evidentemente, agora a nossa missão é seguir o exemplo chileno e provar aos cidadãos que não estão planejando uma estratégia para criar leis em seu estado, eventualmente com base na democracia e no respeito pelos nanodireitos, onde a elite transforma os cidadãos em biorobôs controlados por supercomputadores. A legislação que falta no seu estado deve prever a criação de equipamentos capazes de detecção e bloqueio de ataques eletromagnéticos e outros que produzem correntes elétricas do cérebro humano ou corpo que os privaria da sua liberdade de pensamento e privacidade ou lesionaria seu corpo. Em 20 de março de 2021, o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas escreveu: para assegurar a implementação da proibição da tortura e das obrigações legais conexas no presente e no futuro, a sua interpretação deve evoluir. Também em áreas como inteligência artificial, robótica, nanotecnologia e neurotecnologia. No parágrafo 7.3 escreveu:
Na prática, a cibertecnologia já desempenha um papel capacitador na perpetração tanto de formas psicológicas de tortura e cada vez mais também através do controle remoto ou manipulação de implantes médicos ou possivelmente dispositivos nanotecnológicos ou neurotecnológicos. Uma vez que há milhares de pessoas em todo o mundo que se queixam de estar expostos a esse tipo de tortura, as equipes que devem criar também devem ser capazes de encontrar fontes de radiação nociva, devem incluir representantes de organizações de direitos humanos para garantir sua independência de agências estatais poderosas. Convidamos você a reunir seus esforços e a criar tal legislação a fim de cumprir os princípios consagrados na nossa Constituição e garantir aos cidadãos do nosso país os seus direitos mais básicos de liberdade, incluindo a liberdade de pensamento no mundo em raça da mudança. Por favor, contate os neurotecnologistas, políticos e os delegados do seu país para divulgar mais informações. Obrigado. Em 6 de novembro de 2022, nesse tempo para a Associação Salto Quântico, ajude na proibição do uso humano por radiação de radiofrequência. República Brasileira, atenciosamente, Associação Salto Quântico Brasil. Aí logo abaixo está os links de contato, né, do nosso grupo, da página também que está no ar, está manutenção, mas logo vai estar normalizada. E também é o link aqui das outras organizações que, né, em parceria com a gente, também estão aí trabalhando para a criação, né, da união das 15 organizações e fazer a fundação da nossa Federação Internacional de Combate à Tortura, né? A gente está tentando desenrolar isso aí, tem um grupo aberto lá também aqui no WhatsApp com os organizadores. Então, aqui é Target Justice dos Estados Unidos, a Saroja Angadi, deixa eu ver aqui, de Bará da Índia, né? Tem aqui também o pessoal da Stop EG, provavelmente deve ser dos Estados Unidos. Deixa eu ver, isso, Melanie Richan para a Coligação Internacional. É Países Baixos, antiga Holanda. Legal. Teatro na Bélgica, Bruxelas na Bélgica, Derek Robson para a Pax International dos Estados Unidos da América. Deixa eu ver aqui, tem o pessoal do Japão aqui, o Terukatsu Ishibashi para o Conselho de Administração de Rede de Vítimas de Crimes Tecnológicos Específicos. Deixa eu ver aqui, Tóquio do Japão, né? Rede de Vítimas de Crimes Tecnológicos, Steph Miller para a ADVER, Associação de Vítimas de Ataques Eletromagnéticos na França, Associação de Defesa das Vítimas Eletromagnéticas da Rússia. Deixa eu ver aqui, não, é isso. Paulo de Itália. Itália. Tem a anterior aqui é da Stephanie da Rússia. E o Paolo Dorigo é da Associação da Itália. Giuseppe Palmeri para o Movimento Amplo contra a Tortura Tecnológica da Itália também. Movimento Amplo contra a Tortura Psicológica, Michael Element, deixa eu ver aqui, da Suécia. Sociedade para a Integridade do Cérebro da Suécia, a gente foi citado aqui. Electron, deixa eu ver o nome dele aqui, da Polônia. Não conheço muito esse idioma, Stowarzizene, né? Bem diferenciado aqui o nome do diretor. Do Canadá, Stop Torture Canadá, Alicia Cruz Sanches para a VTEC da Espanha. 4 prioridades éticas, aqui tem alguns links também, né, sobre os direitos aí, neurotecnológicos e nanorobóticos, né, onde foi extraído a edição do texto citado em questão. Então é importante a gente deixar registrado essas informações, né, que vai ao ar também no nosso canal aí no YouTube, para que o pessoal que não conheça, né, um pouco dessa área de neurotecnologia usada para o mal, que estão sendo torturados aí, também possa conseguir ter uma visão mais clara diante da situação que acontece com a gente, né. Alguém gostaria de fazer uma ressalva, pode ficar à vontade. Eu tô com o Cláudio, chegou também, né?
Mas antes eu vou ressalvar o seguinte, em relação a essa carta aberta, é perceptível ali a quantidade de países que tem envolvido, de associações que existem em outros países. A gente pode destacar o Target Justice, a Viatec da Espanha, o ICATOR dos Estados Unidos, são algumas das mais famosas. Aí tem Índia, Japão, Suécia, Suíça e por aí vai, né? E a gente está aqui, cara, representando o Brasil. É a associação que tem organizada, devidamente registrada no Brasil. A gente está representando o Brasil e a gente está fazendo nosso papel. E aí, juntamente com organizações de outros países, tá, buscar trabalhar em conjunto pela causa, que é uma causa muito difícil, tá? Mas é uma causa que é inevitável de se tornar uma causa mundial, porque a gente está lidando com o neurodireito do cérebro, com um avanço tecnológico da inteligência artificial, da interface cérebro-máquina, é algo inevitável. Tá? E ali cita ali o Yuval Harari, que eu já mostrei no nosso canal, né? Yuval Noah Harari, e enfim, mostra ali a expressão neurodireitos, e, enfim, acho que é uma carta bastante completa, fala do Chile, né? Fala da sessão da ONU, que acho que foi 2021 ou 2020, aí tem o professor Nils Melzer, eu vou ver se eu apresento aqui nas próximas semanas essa sessão da ONU, que não tem em português a tradução ainda, mas é fundamental. Tá? Todas essas informações que colocaram aí está fundamental. O que está em causa aqui não é só, não é uma coisa simples, né? É liberdade de expressão, liberdade de pensamento, livre-arbítrio, direito à privacidade, direito do cérebro. Então são questões muito complexas, mas é muito boa essa carta, eu gostei bastante. O Cláudio quer falar, Cláudio? Se quiser, liga o microfone aí, cara. Quer falar? Liga o microfone então. Tá desligado. Você quer falar, Cláudio? Seu microfone tá desligado. Você quer? Liga o microfone então. Ou tá tranquilo, não vai falar nada? Eles usam algum chip na gente? Não conforme algum pouco do que o Franz falou aí, de micro-ondas pulsadas, ultrassom, não é necessário o chip. Tem a questão do chip, inclusive, o professor Nils Melzer fala isso na sessão da ONU. Eu vou mostrar isso aqui nas próximas semanas. Tá? A questão do chip. Mas não é necessário. Tá? Tem tecnologia aí, V2, vai direto vai direto na mente humana. Não é necessário chip para você ser um individual. Mas eu posso ter um chip. É possível. Isso o próprio professor menciona isso através de, inclusive ele cita até possibilidade de implantes dentários ilegais. Isso está na seção da ONU, tá? Eu vou mostrar isso aqui nas próximas semanas. Tá, pessoal? Então, o Francis, o link ele vai cair em 10 minutos, porque é aquela história, né? Quando eu gero aqui só dura 1 hora. Tá? Eu vou ver se eu gero o outro aqui para poder a gente fazer a migração, tá? Enquanto isso, você quer prosseguir? O Cláudio desligou a câmera agora, Cláudio, quer falar? Então liga o microfone, cara. Tá desligado ainda. Tá desligado. Eu gostaria de ressaltar para o David, né, e para todos que também estão acessando esse material pela primeira vez, que existe também um documento, né, que assegura a lei do genoma humano, que é a decodificação do DNA, e através dessa decodificação a pessoa também consegue direcionar pulsos eletromagnéticos, né, onde a pessoa alvo estiver localizada, né, através de telecomunicações. Então não precisa ser necessariamente um chip, né? Se a pessoa vai no cabeleireiro fazer um corte de cabelo, vai no médico fazer uma cirurgia, ela também, através da célula-tronco, que os inimigos dela conseguirem ter acesso a esse tipo de material genético, ela também pode ser se tornar alvo também das pessoas. Como assim no cabeleireiro? Porque o cabelo tem também uma fonte de célula-tronco, né? Se você pegar um fio de cabelo, ele consegue decodificar o DNA da pessoa através de
cabelo, um fio do cabelo, um pedaço da pele, numa cirurgia, Também. através das células do dente, são N possibilidades. Aquele chip do Elon Musk tem alguma coisa a ver também? Boa noite, Cláudio. É uma tecnologia semelhante, né? Só que a patente é um outro, digamos que é um outro caminho que faz. Com problemas técnicos aqui. Ô, Franz, deixa eu... O fone está danificado e o aparelho não está muito bacana. Não, tudo bem então, mas você consegue me ouvir? Vou tentar resolver essa situação essa semana. Não, tá bom então. Tá, já tô. Fica só no chat então, tá? Tá legal. Fica na paz aí. Valeu, um abraço. O Claudio tá com problemas técnicos aí, mas enfim. Ô, França, eu já mandei para você o link no privado, o link da migração. Também o restante do pessoal, o link tá aqui no chat. Tá? Eu coloquei aqui no chat o link para a gente migrar, que vai cair, essa sala vai cair daqui a alguns minutos. A gente migra, tá? Alguém quer aproveitar o nosso amigo o Everton, tá só no chat. Você quer prosseguir, França, finalizar aí, porque vai cair daqui a pouco. Eu gostaria de fazer a leitura aqui fazer a apresentação, a leitura do estatuto da associação, né? Vai ser bem breve aqui também, para aproveitar essa lacuna ainda que a gente tem de 7 minutos, só para fazer a apresentação primária aqui, digamos assim, né, do nosso trabalho, e para ter uma assimilação, a associação também com aquilo que a gente comentou no começo. Né? Eu queria falar um negócio. Você quer falar alguma coisa, Vitor? Pode falar. Tem a tortura, mas por que eles não matam a pessoa de uma vez? Eles têm que torturar. São casos e casos, né? Ainda existem a modalidade de tortura que as pessoas são enviadas para cativeiro, né? Para ser torturadas em cativeiro, ela fica lá 24 horas sob vigilância, sendo torturada, sendo dilacerada. Eu mesmo escapei dessa modalidade de sequestro em 2019, 2018, lá em Maresias, né? Foi onde eu percebi que eu não era, já havia desconfiado, mas não tinha certeza ainda de que isso não era um surto, né? E havia pessoas mesmo atrás de mim. E eles me sequestraram, né? Eles mandaram um ônibus fake lá em Maresias. Eu consegui escapar, ficaram 5 horas andando comigo, me aterrorizando dentro do ônibus lá em São Paulo. E tentando decidir para qual lugar eles iriam me torturar, né? Se ia ser um bunker ali pela região, se eles iam eles estavam até cogitando em me dopar e levar para outro país, né? Então, foi uma coisa bem sinistra mesmo, né? E graças a Deus eu consegui escapar e tá aqui, né? Eu posso falar o meu exemplo também. Que o meu caso eles querem minha propriedade, querem minha aposentadoria, então não me interessa eu morto, entendeu? Porque eu tô pagando aí no apartamento. Então tem muitos casos que não interessa a pessoa morrer, certo? Meu caso, que eles querem apartamento, eu tenho que passar para eles a escritura no nome deles. E é por isso que eles estão me torturando.